Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que está nos assistindo. Olha eu aqui novamente, o professor Wellington Júnior. Vamos trabalhar, pessoal, um tema bem legal, tá? Que é aqui, olha só, evolução dos direitos humanos, galera. O pincel está um pouquinho fraco, mas dá para vocês enxergarem aqui. Evolução dos direitos humanos, beleza? Olha só, se você não me segue ainda no Instagram, a hora é agora. prof.wellingtonjunior.adv. Já me segue aí, tá? Para a gente poder ter aquele contato aluno-professor. Beleza? Vou trocar de pincel aqui, vamos que vamos. Olha só, pessoal. Trabalhando a matéria de direitos humanos, nós temos que entender alguns pontos bem legais, tá? Você que está trabalhando diretamente com a área da educação, saiba que o seu papel como educador é fundamental, beleza? A educação, ela faz com que a pessoa, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, cresça e cresça com sabedoria, beleza? Além de professor, eu sou advogado, então eu tenho uma experiência prática com alguns casos relacionados aí, envolvendo, por exemplo, crianças e adolescentes. E por que eu estou falando isso com vocês? Na maioria dos casos, pessoal, as crianças e adolescentes, eles não têm a condição de estudar. E quando isso não acontece, essa criança e esse adolescente, elas vão para o que nós chamamos do mundo do crime. Mundo do crime. Esse mundo do crime, tá dando para vocês enxergarem? Não tá não, né? Mas não tem problema, aqui estava escrito mundo do crime. O mundo do crime, galera, é muito perigoso. Porque uma vez que a criança ou adolescente não teve condições de frequentar uma boa escola, não teve uma boa estrutura familiar, eles começam a ir buscar auxílios e auxílios da forma errada. Como assim, professor? Eles começam a entrar no mundo das drogas, porque é muito mais fácil você traficar e conseguir dinheiro do que trabalhar licitamente. É muito mais fácil você buscar alternativas secundárias do que estudar, se formar, fazer uma faculdade, né, e trabalhar dignamente. Então, quando eu vou atender em presídios, em Serespes, o que eu mais vejo lá são jovens, menores infratores, são adultos que não tiveram as oportunidades de estudar e ter aí, tá, contato para que não venha a se delinquir. Estudando de maneira interdisciplinar, na criminologia nós podemos perceber que a educação é uma das bases, é um dos pilares do ser humano. Um adolescente e uma criança que tem uma boa educação dificilmente vai se delinquir. Professor, tem exceções? Tem. Toda regra tem exceção. Mas a regra é, se uma criança nasce em uma boa família, tem um bom estudo, dificilmente vai se delinquir, beleza? Olha só, vamos prosseguir. Então tá aqui meu Instagram, prof.wellingtonjunior.adv. Nós vamos abordar aqui a evolução dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. A nossa ideia aqui é abordar as questões da educação, voltadas para a educação, beleza? Show de bola! Então nós vamos prosseguir aqui e dar andamento nesse sentido, tá? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem colocar na plataforma, podem me chamar no no Instagram, né? É nosso meio de comunicação ali. Nós vamos estar respondendo, tirando dúvidas. E é isso, você que está estudando, você que está aí nessa batalha para a sua aprovação, saiba que o seu caminho é esse mesmo. É estudar, estuda que a vida muda, meu amigo. Minha amiga, estuda que a vida muda. O seu esforço hoje, eu costumo dizer para os meus alunos que poucas pessoas veem, tá, o seu esforço. No final vão falar que é sorte. Você foi aprovado por sorte.
Sorte o escambau, né, galera? Você tá aqui fazendo sua parte, tá aqui batalhando, lutando para ter uma vida melhor, e nada mais, nada menos é isso mesmo. Você tem que batalhar e você conseguir aí a sua aprovação, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber alguns aspectos principais aqui sobre os direitos humanos, né? Na verdade, direitos humanos, eles não foram reconhecidos de uma única vez, tá? Vamos circular aqui. Por que, professor, eles não foram reconhecidos de uma única vez? Porque o decorrer da nossa trajetória que envolva direitos humanos foi algo lento e gradativo, gradual. Por quê, professor? Porque o mundo não apareceu, Deus falou, haja o mundo, criou-se o mundo em 7 dias, criou o mundo, e os direitos humanos não apareceram. Não foi assim. Foi algo que foi conquistado com o decorrer dos tempos, tá? Então foi algo gradativo, beleza? Por isso que é importante você entender que foi uma conquista mesmo a questão dos direitos humanos, beleza? E para falar de direitos humanos, nós gostamos de falar, para ficar mais didático, das gerações dos direitos humanos, tá? Quem veio e denominou a título de gerações foi o francês Karel Vazak, beleza? Ele foi aí um dos inspiradores, né, do lema da Revolução Francesa. Então, basicamente, ele foi um dos inspiradores. E nós temos que saber isso porque, como eu disse, foi um processo gradual e algo que veio evoluindo, não foi algo que surgiu do nada, beleza? Então nós temos que ter essa primeira ideia, ok? Ótimo, então nós já sabemos que Karel Vazak foi um dos denominadores aí da palavra geração dos direitos humanos, e vamos agora verificar quais que são, né, os lemas, né, da Revolução Francesa aqui, que todo mundo conhece, que é o famoso liberdade, igualdade e fraternidade, né? Professor, sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade, o que eu tenho que saber para a prova? Você tem que saber a qual associação elas fazem e tomar cuidado para não confundir isso na hora da sua prova. Olha só, a liberdade, ela vai estar associada a direitos civis e políticos. Liberdade, direitos civis e políticos. Igualdade, direitos econômicos mais direitos sociais e culturais. Fraternidade vai estar ligado à solidariedade. Professor, o que você acha que vai cair em prova? A prova vai cair da seguinte maneira. Vai pegar esses três aqui e vai trocar. Trocar o conceito deles. Porque aí você vai estar com pressão, né? Você vai estar fazendo algo com pressão e muito provavelmente você vai esquecer esses conceitos associados aqui, tá? E isso é um perigo. Você não pode tomar como confusão nisso, tá? Você precisa ter muito cuidado para não errar. Então, para compreender a associação entre o lema da Revolução Francesa e o reconhecimento dos direitos humanos, nós temos que entender que no período inicial da existência humana, período inicial, somente tinha direitos, olha a palavra, somente tinha direitos aqueles que possuíam força física. Então a força física, nesta época, no começo dos direitos humanos, era o que determinava quem possuía os direitos. Se você não era forte, você não possuía direitos. Então, basicamente, você que tinha direitos, você que era forte, você iria sobrepor a sua vontade em relação aos demais, beleza? Então nós temos que ter esse cuidado. No início, a força física que mandava. Basicamente, você vai lembrar da selva, né? Lá na selva, quem é que manda é o leão. O leão, ele vai mandar na selva. Foi com A a mais aqui, beleza? Mas deu para entender que é leão. O leão não é o rei da selva? Então, por ele ser o rei da selva, ele vai mandar ali, porque ele tem força física para impor a sua vontade aos demais animais.
Então, basicamente, no começo de tudo, no começo dos direitos humanos, quem tinha aí domínio sobre as coisas eram os mais fortes. Então, quem eram os mais fortes, eles possuíam a imposição de vontade para com os mais fracos. Beleza? Então, no começo era assim. Tá? Então, vamos gravando esses marcos para vocês não confundirem. Prosseguindo aí, os direitos humanos passaram a ser taxados como vontade de deuses, das divindades. Então Deus, as vontades divinas, que eram denominadas aí, era o que era, que Deus ou as divindades que poderiam conceder aí direitos humanos, tá? Então você já percebeu que, por exemplo, tem pessoas que fazem oferendas para Iemanjá, para que possa ter prosperidade nas pescas, ou então que adoram deuses, Baal e tudo mais, porque antigamente também passou a ter essa questão. Olha, as divindades são as únicas pessoas aí, os únicos seres que podem conceder direitos. Então as pessoas passavam a cultuar os deuses, tá? Lembrando que é importante mencionar que a CLT, tá? Que a consolidação das leis trabalhistas, ela teve grande influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, na época da Revolução Industrial, ela teve impacto, tá? Para quê? Para que fossem concedidos direitos aos trabalhadores. Então, sim, e direitos aos trabalhadores fazem parte dos direitos humanos. Então, a gente começa a ver toda essa questão, a evolução, tá? No decorrer dos anos. Então, a Igreja Católica teve que intervir, começou-se a verificar que realmente os seres humanos precisavam ser tratados de forma digna. Isso era muito importante, beleza? Então nós tivemos impacto aqui da igreja também. Então, a partir disso, começou-se a evoluir mais. Nós tivemos os estados absolutistas. Nos estados absolutistas, quem passou a impor as regras de direitos humanos eram os reis, porque os reis que mandavam ali. Então, o que o rei determinava era lei e pronto, tinha que se cumprir, tá? Então, nós passamos por uma grande evolução. Não surgiu-se do nada, haja luz e haja direitos. Não, não foi assim. Foi algo gradativo. É isso que você tem que entender, beleza? Então, pessoal, foi apenas com os estados modernos. Então, nós temos que gravar essas fases, tá? O início, a era da divindade, a era das igrejas, do absolutismo, dos estados modernos, para sua prova, tá? Os estados modernos é que as pessoas passaram a ser tidas como possuidoras de direitos, tá? Uma vez que o poder do Estado passou a ser limitado. Isso foi muito importante. Limitar o poder do Estado é basicamente garantir direitos. Porque imagina só, o poder todo concentrado na mão do Estado. O Estado poder fazer o que quiser. Vira bagunça, não é mesmo? Imagina só, se o Estado vira e fala assim, olha, a partir de hoje, toda pessoa que morrer, a herança dele vai para o Estado. Não vai ser transmitida para os herdeiros. Imagina só, se toda herança, em vez de ir para os herdeiros, passar para o Estado. Vira uma bagunça. Então eu estou tirando um direito dos herdeiros, que é o direito à herança, tá? Então, quem estudou direito administrativo, ou quem estuda direito administrativo, sabe que um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade. Legalidade. O princípio da legalidade fala o seguinte, olha só, a partir de hoje a administração pública, o Estado, né, só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, se tem uma lei limitando o poder do Estado, eu estou consagrando aí direitos humanos, beleza? Joia? Então, nós tivemos aí toda essa evolução. Professor, eu tenho que saber essa evolução? Tem, pessoal, tem que saber. Porque vamos supor que seu examinador te cobre uma dessas
fases das evoluções dos direitos humanos, né? Então você tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de problema que a sua prova vier a te trazer. E você não pode errar uma questão dessa, que é uma questão relativamente fácil, tá? Beleza? Lembrando, pessoal, que a educação, ela está abarcada no artigo 6º, tá? O artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que trouxe aí os direitos sociais. Então, a educação é um direito fundamental do ser humano e está abarcado nos direitos sociais, tá? A educação. Então, se você tiver um tempo, pega a sua Constituição Federal, dá uma lida aí, tá? Para você entender o que eu estou falando. Beleza? Ótimo. Então, beleza. O importante é você compreender, tá? Se está entendendo, está valendo a pena. Olha só o nosso bizu aqui. A denominação geração de direitos humanos foi um termo criado por Vazac, nós já vimos, tá? Que posteriormente passou a ser denominado de dimensões. Então não mais foi considerado de gerações. Alguns ainda falam que são gerações de direitos. Só que hoje também pode ser chamado de dimensões de direitos humanos, beleza? Isso ocorreu porque grande parte da doutrina passou a entender que a classificação correspondia a uma visão histórica e infundada, pois os direitos humanos não se sucedeu ou se substituem. Então não pode substituir direitos, né? São cumulativos, na verdade. Então passou-se a denominar como dimensão de direitos humanos, tá? Professor, por que o senhor está falando isso? Porque se por acaso cair na sua prova, quais são as dimensões dos direitos humanos ou quais são as gerações dos direitos humanos, vai estar falando da mesma questão, beleza? Então você pode usar dimensões ou gerações, tranquilo? O mais usual hoje são as dimensões dos direitos humanos, tá? Então a primeira categoria aqui são aquelas ligadas à proteção das pessoas, que ó, ligadas à proteção das pessoas contra o poder do Estado. Eu vou limitar o poder e a atuação do Estado, basicamente denominada como os direitos individuais e políticos. Isso cai. Anota no seu caderno porque isso cai em prova. Você tem que conhecer as dimensões dos direitos humanos. Então a primeira é aí, os direitos individuais e políticos. Aqui, pessoal, eu faço uma limitação. Anotem aí, galera. Limitação do poder estatal. Ó, fundamental. Aqui eu pego e limito o poder do Estado. Eu venho e falo, olha, Estado, não é casa da mãe Joana. Tem leis e as leis são para todos. Respeite-as. Beleza? Então, são os direitos ligados à proteção das pessoas contra o poder do Estado, os direitos individuais e políticos, tá? Cumpre esclarecer, entretanto, que somente os direitos mínimos foram reconhecidos. Então, aqui não foram abarcados todos os direitos, foram os direitos mínimos. Se a banca falar que na primeira dimensão foram abordados todos os direitos, todos, tá errado. Foi abordado direitos mínimos, beleza? Consequentemente, essa primeira fase refere-se à defesa da pessoa, olha só os termos chaves, contra o abuso do poder do Estado, de modo a abranger tanto as liberdades dos indivíduos, tão grave, ó, liberdade, indivíduos, ou seja, os seus direitos civis individuais, como o direito, por exemplo, de participação da população na administração pública, beleza? Ótimo! Então vamos começar a fazer essas breves considerações para você não errar na hora da sua prova e compreender, beleza? Você tem que compreender o que nós falamos. Até aqui, está fazendo sentido para você? Você está conseguindo compreender o que está sendo transmitido? Se tiver dúvida, você comenta na plataforma, beleza?
mas também nós temos uma apostila bem detalhada, fique à vontade para lê-la, tá? Prosseguindo aí, o direito da liberdade é um desses direitos de primeira dimensão. O que é a liberdade, pessoal? Liberdade de ir e vir. Tanto é que hoje nós temos um remédio constitucional, tá? Que se chama HC, habeas corpus, traga-me o corpo. Se alguém for preso, privado de sua liberdade de forma ilegal, irregular, nós temos um remédio, o habeas corpus, que traz aí o direito de ir e vir, que vem regulamentando o direito de ir e vir. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUDH, galera, ela iniciou com seu rol estipulando que todos os indivíduos nascem com a possibilidade de fazer as suas escolhas. Então eu tenho escolhas, eu posso fazer escolhas rumo à própria vida, beleza? Então, gravem aí, se te pedir um exemplo de liberdade, de direitos de primeira dimensão, você sabe. O direito à liberdade, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de escolher a sua crença, né? E por aí vai. Show de bola? Olha o bizuzão aqui. Nascer igual significa poder gozar todos os direitos, independentemente de qualquer condição. Ou seja, de ser homem ou mulher, de ser rico ou pobre, país ou religião, entre outros. Assim sendo, os direitos da liberdade independem de qualquer condição pessoal ou jurídica. Você nasceu, você tem direito à liberdade, beleza? Sua mãe tem o direito à liberdade de escolher o seu nome, tá? Seu sobrenome. Porque é um direito individual. Beleza? Você pode fazer escolhas. Olha só, você pode envolver direito de locomoção, direito de ter convicções religiosas, filosóficas, políticas, de participar de reunião, desde que não venha afrontar, né, o Estado democrático, tá? Tudo isso são direitos que são concretizados aí para as pessoas, beleza? Tranquilo? Ótimo. Nós temos também o direito à vida, tá? O direito à vida também é um dos direitos garantidos nessa primeira categoria. Ele não engloba somente a garantia do indivíduo de não ter interrompido o seu processo vital, a gestação, né? Mas ele põe a salvo também pela morte espontânea e inevitável, mas o direito de não ter sua integridade física ou moral violada, o direito de ter uma vida digna e justa, né? Então tudo isso faz parte aí dos direitos de primeira dimensão. É importante consignar que o direito à vida envolve ainda o reconhecimento da personalidade humana. Ó, quem estudou o direito civil sabe que para adquirir personalidade tem que nascer com vida. Só que a lei, né, ela vai resguardar o direito desde a concepção. A partir do momento que a mulher fica grávida, já começa a resguardar o direito do nascituro, que é o nome do feto na barriga, nascituro, beleza, pessoal? Então, a partir da concepção, a lei já começa a fazer o resguardo aí do direito dessa vida que está intrauterina, né, que está na barriga da mamãe, beleza? Então, você precisa compreender tudo isso para facilitar aí o seu entendimento. Show de bola? Bom, prosseguindo aí, né, já falamos do direito à vida, nós temos também o direito à igualdade, pessoal. Olha só, que importante, também faz parte do direito de primeira dimensão, né? Olha só, na Constituição Federal é garantido que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, religião, sexo, né? Então, nós temos aí o direito à igualdade. Como assim, professor? Você não pode ser discriminado por sua cor, pela sua opção sexual, pela sua religião. Por quê? Todos são iguais perante a lei. Então isso é reconhecido como direito de primeira dimensão, galera. Isso é fundamental aí, né, para que tenha-se de forma igualitária as pessoas, que sejam tratadas de formas igualitárias, tá? Olha o bizu. O direito à igualdade, ele foi reconhecido nessa categoria, não se refere só à igualdade perante a lei. Esta faz parte da categoria dos direitos reconhecidos,
Como assim, galera? Olha só, a lei fala que todos são iguais. Só que a lei tem que garantir que essa igualdade seja cumprida. Vou dar um exemplo da CLT, do direito trabalhista. Nós temos empresa de um lado e o empregado de outro. Olha só a desigualdade. O que a lei faz? Ela pega o empregado, que é a parte fraca da relação jurídica, que é o hipossuficiente, e iguala com o empregador. E vira e fala assim, olha, eu tenho os direitos trabalhistas, eu vou proteger o empregado, porque você é uma CNPJ, uma pessoa jurídica grande. Eu não posso comparar e querer que seja aplicado de forma igualitária uma ação contra a Volkswagen e um funcionário. Olha só a desigualdade. De um lado, uma empresa milionária e do outro lado, um empregado, ganhando um salário mínimo. Não tem como, né, galera? Então tem que fazer com que essa igualdade seja respeitada. Nós temos também o direito à segurança, né? De exercer tranquilamente seus direitos humanos. O Estado, ele tem que garantir que você tenha os seus direitos, que eles possam ser usufruídos com segurança, né? Como assim? Você tem que ter uma polícia para te proteger, polícia ostensiva, fazendo patrulhamento para garantir a segurança. Você tem que poder fazer todos os direitos que a lei te garante de forma segura, porque isso é um direito de primeira dimensão, beleza? Então você tem que começar a entender e começar a fazer aí a sua parte de maneira geral, de maneira ampla, beleza? Não tem como errar. É bem simples. Se cair questões na hora da sua prova, você vai verificar, beleza? Do que se trata. Mas é muito intuitivo, tá, galera? Olha só para você ver, o direito à propriedade. Você pode comprar a sua propriedade, você pode comprar o seu veículo, você pode comprar o seu imóvel, que o Estado ele não pode ficar intervindo. Tá? A ideia aqui é limitar o poder do Estado. Você vai comprar, é seu, você pagou licitamente, é seu. E é garantido, porque é garantido pela Constituição Federal o direito à propriedade. Inclusive você, como proprietário, tem que dar aí serventia para o seu bem, tá? Porque tem algumas modalidades que se você comprar um imóvel e ele ficar desocupado, gerando risco para a sociedade, o Estado pode, inclusive, apropriar-se dele, tá? Então você tem que usar o seu direito. Temos o direito à nacionalidade, os direitos políticos. Como assim, professor? Você pode escolher a sua nacionalidade. Você nasceu brasileiro, você quer adquirir uma nova cidadania. Você pode tentar, você tem direito a ter uma nacionalidade, né? Porque isso é um direito humano, beleza? Direitos políticos, você tem sua convicção política. Você pode ser votado, você pode votar, você pode eleger os seus representantes. Você lembra que na Constituição Federal nós temos um artigo bem no comecinho dela que fala assim: todo poder emana do povo, que ele pode ser exercido, né, pelos nossos representantes eleitos ou diretamente pelo povo. Nós podemos exercer o nosso poder e também nós podemos votar nas pessoas que vão aí, por exemplo, criar as leis, que são os deputados. É um direito humano, um direito fundamental de primeira geração, beleza? De primeira dimensão. Observe que esses direitos independem de serem tidos como civis ou políticos. Exigem uma postura negativa do Estado. Como assim postura negativa? O Estado não tem que intervir. Aqui não é ônus do Estado ficar intervindo. O Estado tem que aceitar. Ele tem uma ação negativa de não ficar interferindo. Quando fala em ação negativa do Estado, é o Estado não poder intervir de qualquer maneira na sua vida, no seu direito. Beleza? É um agir negativo do Estado. Ótimo. Agora, nós vamos abordar a segunda categoria dos direitos, beleza? Direitos de segunda dimensão. Os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, tá? Direitos sociais. De modo a incluir nesses direitos sociais. Vocês já leram o artigo 6º da Constituição Federal, que eu já falei no começo, né? Ótimo. Inclui o direito os direitos relacionados ao trabalho, à educação, olha só, educação, à saúde,
entre outros, né? Leiam o artigo 6º da Constituição Federal. Então, o direito de segunda dimensão trata dos direitos sociais, né, tá? Proteção ao trabalho, à saúde, proteção previdenciária, o INSS, né, galera? O famoso INSS. Então, são direitos sociais, proteção à maternidade, né? E tudo que envolva direitos sociais. Ok? Vamos explorar um pouco mais sobre os direitos sociais. Mas é só para você entender. Os direitos de primeira geração eram direitos individuais. São direitos do indivíduo. Os direitos de segunda dimensão são direitos sociais, que englobam a sociedade. Beleza? Olha só. Para compreender essa categoria, é preciso ter em mente que as pessoas não são iguais, sejam em termos econômicos, sociais e culturais. Cada um tem a sua distinção, tem a sua classe social, seu grupo econômico, sua cultura. Então, é todo esse povo vivendo junto e todos eles tendo direitos. Não é porque o fulano de tal é negro, o fulano de tal é branco, de tal é amarelo, de tal é azul, vermelho, roxo, que tem que ter direitos diferentes para cada um deles. Não. Não é porque é pobre, rico, mendigo, não. São todos iguais perante a lei, tá? E como consequência, tem que garantir o direito à vida, o direito à saúde, todos os direitos que são inerentes ao indivíduo, beleza? É dever do Estado, olha só, é dever do Estado reconhecer que as pessoas são diferentes e tem um papel mais ativo para garantir. Aqui nós queremos um papel ativo do Estado. Papel ativo para garantir, olha só, o Estado ele tem que atuar no intuito de garantir que os direitos sociais sejam concretizados. Aqui sim, eu quero que o Estado venha e faça políticas públicas para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para garantir acesso, né, a direitos sociais. Aqui sim, eu quero um agir positivo do Estado, beleza? Ótimo. Prosseguindo aqui, olha o bizu. Atualmente é exigida uma ação do Estado, e não mais uma omissão. Aqui eu quero que ele faça, eu quero que ele preste assessoria, preste o seu papel, né, para que melhore os direitos. Nessa categoria nós temos direito ao trabalho, o direito dos trabalhadores, a assistência e proteção econômica em determinados momentos. Por exemplo, quando tem incapacidade temporária para o trabalho, ou definitiva, ou em caso de velhice, maternidade, que o Estado vai amparar essas pessoas, tá? Direito à educação, direito à cultura, ao lazer, direito à saúde, dentre outros, ok? O direito à educação vai fazer parte aqui, dessa segunda dimensão. Por isso que você tem que saber esses direitos. Imagina só, se o seu examinador, na hora da prova, coloca assim, a qual dimensão dos direitos humanos faz parte da educação? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nem existe, né? Mas aí coloca lá. Você tem que saber que é direito de segunda dimensão, beleza? Tranquilo? No que diz respeito à educação, que tem que garantir uma instrução de qualidade e é essencial para a formação integral dos indivíduos. Foi o que eu disse no começo da nossa aula. Uma educação de qualidade vai garantir com que esse indivíduo não volte a delinquir, beleza? Então é fundamental aí. A DUDH, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, estabelece que cabe ao Estado assegurar o acesso à educação e garantir que esta seja de gratuita, ao menos nos níveis elementares e fundamentais. Então o Estado ele tem que garantir uma educação de qualidade. Ensino médio, ensino fundamental, né? Isso é um direito social, segunda dimensão. E o Estado tem que agir, ele tem que fazer com que aconteça. Políticas públicas, políticas orçamentárias, ele tem que se virar e garantir que esses direitos sejam respeitados, beleza? Isso é muito importante, é fundamental, tá? Comece a ter em mente essas questões para você não errar na hora da sua prova. Tá conseguindo entender o que eu estou tentando transmitir? Isso é importante, beleza?
Olha só, a Constituição Federal de 88, ela vem e fala que é dever do Estado brasileiro, com a educação, estabelecer a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica, que, segundo a norma constitucional, é aquela ofertada até os alunos de 4 a 17 anos de idade, assegurando ainda sua oferta gratuita para aqueles que não puderem ter acesso a ela em idade própria. Já ouvindo falar do EJA, né? Que são aquelas pessoas que não conseguiram concluir o seu curso e fazem aí, após, com maioridade, e fazem a conclusão do ensino médio, ensino fundamental. Pois é, e isso o Estado tem que garantir, né, pessoal? Além disso, ele tem que assegurar de forma progressiva a universalização do ensino médio gratuito. O atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência. Olha só, trazendo inclusão, inclusive, né? Eu trago aí proteção aos estudantes com deficiência, né? A regra no que tange à educação brasileira encontra previsto no artigo 205 a 214 da Constituição Federal. Então, pessoal, além do Estado garantir a educação, ele tem que garantir uma educação inclusiva, né? Eu tenho que incluir aí para o rol aí de direitos para essas pessoas que não têm condição ou aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Na sua plataforma tem uma aula que eu gravei de inclusão, de temas inclusivos para pessoas com deficiências, né? Para crianças com deficiências. Então nós temos ainda o direito à cultura, né, pessoal? Lazer, cultura, também faz parte de direitos de segunda dimensão. Nós temos ainda a categoria de terceira dimensão, a terceira categoria, que vem trazendo aqui o direito à coletividade. Tá? Então, primeira categoria, os direitos individuais, segundo, os direitos sociais, e o terceiro, o direito relacionado à coletividade. Tá? Está voltada para a coletividade como um todo. Coletivo, sociedade de modo geral, todos. Vamos verificar aqui como que funciona isso aqui agora, de uma forma mais aprofundada. Esses direitos são constituídos por interesses indivisíveis. Vamos pegando aqui as palavras-chave, indivisíveis, que podem abranger um número indeterminado de pessoas. Tá? Porque eu quero pegar a coletividade. Por exemplo, olha só, manter um meio ambiente ecologicamente conservado, equilibrado, direito à autodeterminação dos povos, direito à comunicação. Então, um direito à comunicação é um direito de todos. Não é do Joãozinho, não é da Marinha, não é do Tício, do Meve, do professor Wellington, não, é de todo mundo. O direito de ter um meio ambiente protegido é um direito de todos, tá? Por isso que o direito de terceira dimensão é aquele que abrange todos, tá? Porque abrange a coletividade, beleza? Observe que tais direitos refletem na vida de todas as pessoas e têm como objetivo evitar a deteriorização da qualidade humana. Aqui o Estado ele tem que garantir, através de suas políticas públicas, que a vida humana seja vivida com qualidade. Meio ambiente preservado, uma comunicação, por exemplo, internet para todos, né? É dever, porque hoje, pessoal, é isso, o Estado agora ele tem que agir, né? E é um agir positivo, não é negativo, ele não tem que ficar interferindo, ele tem que agir para garantir. Ele é um garantidor, beleza? Lembre-se disso, que não tem como errar na hora da sua prova. Achei que tinha mais. Então é isso, galera. Vamos fazer um bisuzão aqui. Primeira dimensão são os direitos individuais, tá? E políticos. Segunda dimensão, os direitos sociais, que é educação, trabalho, lazer, cultura. E a terceira dimensão são os direitos coletivos, como, por exemplo, o meio ambiente conservado, reservado, a comunicação, direitos que vão abranger toda a sociedade, tá? E não o direito de um ou outro, beleza? O direito para todos. Então é isso, galera. Lembra das nossas dicas, dos nossos bizus que não tem erro, beleza? É só você relembrar,
pegar a apostila e ler, que não tem como você cair em pegadinhas na hora da sua prova, beleza? Faça isso, continue estudando, continue focado, que o seu desempenho hoje, o seu esforço hoje vai ser recompensado no futuro, beleza? Então é isso, galera. Me segue no Instagram, @prof.elitonjunior.odv, tá? E compartilhe suas aulas, faça os prints e post, que a gente vai estar repostando, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado e entendido a nossa matéria. E eu me despeço de vocês aqui, beleza? Então é isso. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Valeu, guerreiros!